existe uma revisão geral dos pesos do portfólio, do comportamento das estratégias, para ter certeza que as coisas continuam consistentes. Então não é que do dia para a noite ou no calor do mercado desliga-se uma estratégia, liga outra, não. Esse balanceamento do portfólio a gente leva ele muito a sério e ele é de médio e longo prazo. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no stand da Eleven, no XP Expert 2022, e hoje estão comigo o Renato Negeborin e o Jaime Fernandes. Eles são sócios e cogestores da Intercapital, uma gestora relativamente nova, tem 3 anos quase, né? 4 anos, desculpa. E o fundo, o Intercapital Touring, ele está nas nossas carteiras recomendadas. Jaime, Renato, eu vou deixar uns 2 minutos para vocês se apresentarem, apresentar a casa e depois vão bater um papo sobre a estratégia do fundo, o Intercapital Touring, e a estratégia do novo fundo recém-lançado, o Intercapital Pascal. Jaime. Obrigado pela oportunidade, a gente sempre gosta muito de falar com vocês e ter a chance também de mostrar um pouco da nossa gestora, do nosso trabalho, para o pessoal que conhece a gente ainda pouco, né? Então falar um pouco de mim, meu nome é Jaime Fernandes, eu tive uma carreira no Banco JP Morgan de quase 20 anos, onde eu era responsável por toda a parte de renda variável para a América Latina do Banco JP Morgan. E uma particularidade interessante que eu sempre gosto de mencionar é que desde 2011 nós criamos no JP Morgan para a carteira proprietária do banco a primeira mesa na América Latina de estratégias 100% sistemáticas e quantitativas lá para o capital próprio do banco JP Morgan. Então há mais de 10 anos que eu venho trabalhando e envolvido e focado nesse tipo de desenvolvimento, e depois dessa carreira longa no JP Morgan, eu e o Renato, nós nos reencontramos e em 2018 fundamos a gestora, é o nosso projeto de vida. A gente acredita muito no método quantitativo sistemático, a gente acha que tirar o viés humano da tomada de decisão gera um valor agregado incrível para o cotista do fundo. Nós temos o nosso próprio capital investido dentro do fundo, a gente fala que nós fomos os primeiros a entrar e nós queremos ser os últimos a sair. Então, de fato, a gente acredita muito na metodologia e estamos juntos nessa jornada. Vou passar para o Renato. Então, como o Jaime falou, eu também comecei no mercado. Aliás, a gente começou no mesmo lugar, no Patrimônio, que era uma joint venture da Salomon Brothers com um grupo de executivos brasileiros. Faz um tempinho, né? Não vamos entregar todo 100%, mas faz um tempinho. Eu comecei um pouquinho antes dele, saí um pouco antes dele começar lá, mas a gente tem amigos comuns também nesse período aí de patrimônio, e acabei passando por alguns lugares grandes do mercado. Passei pela Merrill Lynch, que foi uma escola, passei pelo Citi, onde eu montei uma mesa que ela era bem automatizada e fazia o que a gente chama de High Frequency Trading. Isso foi já no ano de 2006. Em 2010 eu me juntei a um grupo de executivos lá do Citi para montar um banco novo, que é o Banco BR Partners, e acabei mais tarde indo para o HSBC, que foi adquirido pelo Bradesco, e no Bradesco também eu acabei montando uma mesa, uma área nova, e acabei, logo depois de montar aquela área, a área está já funcionando e está indo já numa dinâmica boa. Eu acabei reencontrando o Jaime e a gente está nesse projeto junto aí, porque realmente a gestão quantitativa tem essas vantagens que o Jaime mencionou. A gestora hoje tem quantas pessoas, o PL da gestora, se puderem contar mais? E você falou 2 palavras que acho que são muito chave, né? 2 palavras que caracterizam a estratégia de vocês, que é sistemático e quantitativo. Para os nossos ouvintes, para os investidores que não conhecem esse mundo, se você puder explicar o que isso significa, por que isso é diferente dos outros fundos multimercado que a gente vê no mercado. Legal, vamos lá. Nossa gestora está com em torno de 250 milhões de ativos sob gestão. Ainda somos uma gestora pequena, talvez entrando no universo de gestoras médias. E o nosso fundo principal é o Intercapital Touring, e nessa estratégia a gente tem em torno de 160 milhões nessa estratégia. Então estamos num processo
que a gente acredita que é um processo de crescimento muito orgânico e muito sadio. É verdade para todo mundo que o ambiente de captação para fundos nos últimos meses tem se tornado um pouco mais hostil por conta da concorrência com a taxa de juros que está muito alta, NTN-B pagando IPCA mais 6 para risco do governo, mas isso não importa para nós. A gente sabe que essas janelas de captação são interessantes, mas que ao mesmo tempo quem está olhando para uma visão de 10, 15, 20 anos, isso não deveria fazer nenhum tipo de diferença. Falando um pouco agora, tentando explicar um pouco o que é uma estratégia quantitativa e sistemática. Renatão, se você quiser depois você me interrompe, eu passo aqui para você. Eu digo que a gente é uma gestora, mas a gente também é um laboratório de pesquisa. Então o que é isso? Tudo surge com uma ideia, um conceito, que pode ser um conceito fundamental no mundo de ações, que pode ser um conceito macroeconômico, pode ser um conceito de tendência, de momento no mercado de juro ou no mercado de câmbio. E tendo essa ideia na mão, a gente vai criar toda uma ferramenta para testar se de fato essa ideia no passado gerou retornos positivos. E aí é todo aquele trabalho de uma gestora quantitativa de trabalhar a base de dados, limpar a base de dados, criar a ferramenta de backtest, qual é a linguagem computacional que é mais apropriada para esse teste ou para aquele teste específico. Depois os resultados, todo um processo que a gente criou de validação dos resultados, porque a gente brinca muito que backtest aceita qualquer coisa, né? Então a gente precisa ser muito criterioso na análise dos resultados para tentar diferenciar o que de fato é retorno que pode ser capturado ou se houve alguma espécie de curve fitting, né, que a gente fala, né, se você backtest aceita qualquer coisa, se você aumentar os graus de liberdade, você pode estressar o modelo até dar você pode estressar o modelo até dar um resultado satisfatório, e aí obviamente isso é um grande erro e pode ter resultados bem negativos dentro do fundo. Então a gente criou todo um processo de validação de resultado, diversos testes em janelas móveis, testes da estratégia em outros países, estresse de corretagem, estresse de custos operacionais, aluguel, deslocamento. Então a gente pensa muito nessa parte de validação de resultado para tentar ter a máxima certeza possível, o que não é fácil, né, de que aqueles resultados e que aquele alfa realmente existe e que ele pode vir a ser capturado no futuro. Depois disso, assumindo que a estratégia passou por esse crivo, né, eu diria que de 5 ideias que a gente testa, no começo provavelmente uma ideia entrava dentro do nosso fundo. Hoje em dia, já que a gente já tem 30 estratégias, o nosso hit ratio está menor ainda. Para cada 10 ideias que a gente testa, provavelmente uma vai entrar no nosso fundo. Então a competição é maior agora para entrar, né? A competição é maior e a gente provavelmente já explorou um universo de coisas que são mais óbvias, menos óbvias e agora quase imperceptíveis. Então está mais difícil de uma nova estratégia entrar no fundo. Assumindo que a estratégia entre, tem todo um processo de construção do portfólio que é muito importante para nós. O Renato, ele não gosta de falar, mas eu sempre gosto de falar um pouco da história acadêmica do Renato. O Renato é um cara formado no ITA, ele passou em primeiro lugar no vestibular da FUVEST inteira, então tem essa base de exatas muito forte, foi campeão de matemática quando era garoto. Então, ele não gosta de falar disso. Ele fica tímido. Ele é modesto demais. Mas eu acho importante, né, para as pessoas saberem a qualidade técnica que existe na nossa gestora e o valor que o Renato traz para nós. E nessa parte de construção de portfólio, isso fica muito visível. E eu passo a palavra para o Renato para falar um pouco desse processo. E eu vou aproveitar aqui dessa passagem de microfone, porque o Jaime falou das 30 estratégias, mais ou menos 30 estratégias que hoje estão no fundo. Eu lembro quando comecei a acompanhar o fundo, quando conheci o Jaime, quando conheci o Renato, que ele tinha começado com 12, certo? E então a gente pode ver como ao longo desses quase 3 anos de vida de fundos,
as estratégias, como o Jaime acabou de falar, entraram em estratégias, algumas foram sucedidas ao ponto de ficar dentro da carteira e muitas outras saíram por não dar resultados ajustado o risco, que faz sentido para o fundo. Lembrando que não adianta a estratégia dar resultado se o risco vai lá para a lua, né, Renato? Eu acho que uma outra coisa, complementando o que o Jaime falou, é muito importante quando você está olhando para a velocidade de implementação de estratégias. No começo, era de 2 até 6 meses para uma estratégia nova nascer. E a cada 5 ideias, mais ou menos, uma chegava na linha final. 4 acabavam sendo descartadas ou por não ter resultados consistentes, ou por alguma falha em termos de, em janelas, elas terem realmente problemas, né? Hoje a gente encurtou bastante esse período e isso é uma coisa bacana, quando você vai ganhando tempo, experiência, a equipe vai crescendo também, a biblioteca que a gente tem já de programas que servem para fazer toda essa parte de backtest e validação, ela vai crescendo. De uma certa forma, consegue ver o que está de errado antes. Antes. Você acaba descartando mais rápido ou dando sequência também. Então, realmente diminui o número de estratégias que nascem a partir de novas ideias, né? Agora 10, 15, como já tinha mencionado, mas você consegue também ir mais rápido e assim você vai mantendo o fundo sempre muito arejado. Quanto mais estratégias a gente tem, no mundo ideal, a gente tem 30 hoje, quem sabe a gente não tenha 50 um dia ou 100 algum dia. Quanto mais estratégias, mais diversificado vai ficando o fundo, mais geração de retorno consistente ele vai dando e a gente realmente trabalha muito duro para isso. E eu gosto de pegar gancho de palavras, né? Eu acabei de pegar gancho de palavras sistemático e quantitativo. Agora vou pegar uma do Renato, que ele falou diversificação, e que a gente sempre busca, né? Nas nossas análises, nossa construção de carteira de portfólio de fundos, a gente sempre busca fundos que têm descorrelação entre si. Então, se um cai um mês, não caem todos juntos, se um sobe, não sobem todos juntos. E entre os fundos que eu acompanho, entre todo o leque, o universo de fundos que fazem parte da análise que a Eleven desenvolve, o Enter Capital Touring ele se destaca para essa descorrelação. Se puder falar um pouco mais sobre como essa descorrelação, como vocês conseguem atingir essa descorrelação e qual é o benefício que isso traz para os clientes investidores. Vou começar a falar sobre a descorrelação, o Jaime vai complementar com algum pensamento, com algumas informações adicionais, mas uma das coisas é que você, no próprio backtest, você já vai observando a característica de retornos da estratégia. E aí você consegue ver, ao longo de 15, 20 anos para trás, se a estratégia teve ou não correlação positiva, negativa ou zero com determinados mercados. Então, isso já vai aparecendo. Então, na parte de construção de portfólio, a gente intencionalmente vai selecionando estratégias que vão compondo o portfólio, que vai gerando essa descorrelação. Então, não é uma coisa casual. Na verdade, as ideias já vêm muitas vezes, de estratégias que não são direcionais no mercado, especialmente no mundo de renda variável, e ainda por cima, na construção de portfólio, a gente vai dar um peso interessante ou maior para estratégias que tenham baixa ou negativa correlação com o resto do portfólio e com o mercado. Assim, o fundo realmente vai ficando bem diferente, não só dos mercados, mas também dos outros fundos macro, mais discricionários e até mesmo dos fundos quant. As próprias estratégias entre si, como você falou, né? Dentro do próprio fundo, as estratégias... Elas vão trabalhando, às vezes, tem momentos em que um grupo de estratégias está subindo, outro está caindo, independentemente do mercado. Aí o portfólio como um todo tem baixíssima correlação com o mercado, né? Jaime, quer completar? Se eu puder adicionar um pouco do que o Renato falou, nós tomamos uma decisão consciente, principalmente na crise de março de 2020, nós tomamos uma decisão consciente de reduzir o número de estratégias que tem mais correlação com o mercado e aumentar o número de estratégias que tem o potencial de ser mais descorrelacionadas. Então eu vou comentar talvez aqui um termo um pouco mais técnico, que talvez a maioria do pessoal não identifique direito, mas, por exemplo, estratégias de carry, né, que podem ser carry de vol, carry de duration, carry de skill, carry de moedas. Essas estratégias elas tendem a ganhar dinheiro no médio e longo prazo, mas elas ganham dinheiro quando as coisas estão indo bem.
quando as coisas vão mal, elas tendem a perder dinheiro. Então, em março de 2020, por exemplo, onde teve a crise do Covid, nossa cota, se não me engano, caiu 0,70. Eu lembro bem desse mês, foi um mês super marcante para nós. Nossa cota caiu 0,70, só que 2% negativo foi gerado por estratégias de carry de vol e de carry de skill. E aí, conversando com gente como você, com clientes, com alocadores, a gente percebe que, claro, quem investe no fundo, a primeira coisa é ter um retorno absoluto positivo, mas quem investe num fundo quantitativo espera também ter um certo grau de descorrelação com o mercado. Então nós tomamos uma decisão consciente de desligar essas estratégias de carry de vol e carry de skill, carry de moeda. Reduzimos bastante o carry de duration, a gente ainda tem um pouquinho de carry de duration, mas o risco total nas estratégias de carry hoje provavelmente é 10% do que o que era, por exemplo, em março de 2020. Foi uma decisão consciente, proposital e a gente tem colhido bons frutos por conta dessa decisão. O Jamie acabou de falar que eles reduziram o risco, exatamente nesse ponto que... Realocou, desculpa. E é exatamente esse a intervenção humana, certo? No fundo de vocês, além de você, claro, estudar, ter a ideia do modelo, testar o modelo, como vocês acabaram de falar, uma vez que o modelo está funcionando, vocês não mexem no modelo. A única intervenção humana que os gestores têm é reduzir o risco como um todo, como o Jamie falou. Eu até queria adicionar mais uma informação. Claro. Assim, até mesmo essa revisão de portfólio que o Jaime mencionou, ela também é feita com processo, ela também é sistemática. Então, a cada 6 meses existe uma revisão geral dos pesos do portfólio, do comportamento das estratégias, para ter certeza que as coisas continuam consistentes. Então, não é que do dia para a noite ou no calor do mercado, desliga-se uma estratégia, liga outra, não. Esse balanceamento do portfólio, a gente leva ele muito a sério e ele é de médio e longo prazo. E a gente faz isso também com processo e de maneira sistemática. É um rebalanceamento necessário, né? Porque a gente vê o mercado muda muito rapidamente, tem umas invertidas, mas isso não significa que o modelo não preveu de uma certa forma. Muitas vezes o modelo já está enxergando os sinais. Essa é a beleza do modelo. Muitas vezes o modelo percebe isso antes do ser humano, às vezes não. E a gente, graças aos modelos, a gente tira essa subjetividade talvez o gestor ficar pegado numa posição e não querer abrir mão dessa posição, esperando que o mercado dê aquela volta. Como acontece isso, Jaime? Esse ponto que você mencionou é muito importante e eu acho que isso está no centro da metodologia sistemática e quantitativa. É a capacidade de tirar o viés humano da tomada de decisão. E nós acreditamos, e existem também diversas evidências empíricas, de que a tomada de decisão humana perde no longo prazo para a tomada de decisão sistemática. Então, é como se a gente tivesse um plano de voo antes do avião decolar. A gente sabe em quais circunstâncias cada posição vai entrar no nosso fundo, em cada estratégia. A gente sabe o ponto de entrada, a gente sabe o ponto de saída, a gente sabe o tamanho de cada posição relativa à outra. Então, por exemplo, num momento de crise, como foi março de 2020, claro, né, a gente fica observando os mercados, mas do ponto de vista de execução do fundo, foi um dia normal. A gente tinha um ponto de stop, as estratégias que deram stop foram zeradas, outras estratégias deram sinal de entrada e os trades entraram dentro do portfólio. Então, até para a nossa própria sanidade mental como gestor... Eu pensei exatamente isso, não precisa ficar no pânico. E longevidade, né? Se a gente, sendo super aberto, sendo super transparente, a gente pretende ficar, se Deus quiser, muitas décadas fazendo isso. E se a gente não tiver um plano de voo, você fica doido. Você não consegue ter que tomar uma decisão no calor do momento, sem ter estudado qual que teria sido a melhor decisão num evento parecido no passado. Então, a gente é uma gestora, mas a gente também é um laboratório de pesquisa. A gente gostaria de saber, em cada situação, como que a gente
qual que seria o método ótimo de agir em cada situação. E para finalizar, vou fazer uma pergunta difícil. Aí uma pergunta fácil e uma pergunta difícil. Não, mentira, a pergunta é fácil, mas vocês escolhem. Eu quero saber uma estratégia que deu certo e uma estratégia que não deu certo. Aí cada um de vocês escolhe qual responder. Eu vou começar pela que não deu certo, porque eu sou um cara muito cético. E eu sempre dou muita ênfase para as coisas que dão errado ou que podem dar errado. Tinha uma estratégia, por exemplo, que fazia o que os americanos chamam de bottom fishing, que é pescar o peixe que está lá no fundo do mar, né? E a estratégia ela tinha sido desenhada com um propósito. Em momentos de estresse muito grande de mercado, algumas coisas podem ficar extremamente descontadas, alguns ativos, né? E você identifica essas situações e tenta fazer essa busca por ativos lá no fundo do mar, lá que estão muito descontados. Durante essa crise do Covid, né, que teve o ápice em março e teve uma queda violentíssima, e nos meses subsequentes teve uma alta que o pessoal chamou de recuperação em V, essa estratégia ficou ligada o tempo todo e ela praticamente não pegou nada. É como se fosse uma analogia, é como se fosse uma rede que não estava bem dimensionada para o tamanho do peixe, né? Ela não pegou peixe nenhum. Então a gente, obviamente, notou, né, que se ela funcionou no passado, mas não funciona mais, o mercado mudou de característica e, portanto, a decisão ótima é desligar. Ela não chegou a perder dinheiro, mas ela não cumpriu um papel que a gente tinha imaginado que ela cumpriria. E, portanto, a decisão ótima é, poxa, não vou alocar orçamento de risco do fundo para uma estratégia que foi inefetiva nos tempos de hoje. As explicações a gente procura depois. Por que será que hoje não funcionou e funcionou no passado? Será que a informação está fluindo mais rápido? Será que o mercado mudou de dinâmica? Aí esse é um outro problema. Mas ela não cumpriu a função, então a gente desligou e ela não deu certo nesse sentido. E agora a estratégia que deu certo para o Jaime. Vamos lá, assim, existem blocos, né, que são os blocos mais clássicos dentro do mundo sistemático, que são estratégias de trend following, ou estratégias de carry, como a gente falou, ou estratégias de fatores dentro do mundo de renda variável. Então isso bastante gente conhece, a gente faz um pouco delas, claro que com adaptações que a gente acredita que são originais, então a gente faz um pouco disso, mas de forma diferente, a gente acredita, do que as outras gestoras fazem, mas uma estratégia que eu tenho em mente é uma coisa que eu acredito ser original da Intercapital, que é dentro do nosso bloco de reconhecimento de padrões dentro do mundo de renda variável. Então, é uma estratégia que se utiliza de um comportamento específico em alguns momentos, em alguns setores específicos do mundo de renda variável, e essa estratégia a gente acredita que é original da nossa gestora, que nós criamos, e ela desde o início do fundo gerou um alfa de 5% líquido para a nossa cota. E é uma estratégia relativamente pequena do ponto de vista de risco, mas que gerou um resultado super positivo para nós. E eu mencionei essa estratégia porque eu acho que é uma estratégia não tão comum. Então talvez nas outras gestoras quantitativas essa estratégia não esteja ativa como é no nosso caso. Bom, Renato, Jaime, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pelas informações que vocês compartilharam com a gente. E, pessoal, espero vocês aqui no stand da Eleven, no XP Expert 2022. Obrigado, Renato. Obrigado, Jaime. Obrigado.